Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliane da Estação dos Livros e hoje eu vim trazer um vídeo de resenha de um dos livros que mais me proporcionou um sentimento de nostalgia, porque foi uma história que me acompanhou muito na infância e que eu sempre guardei no meu coração, que no caso é Peter Pan, do J.M. Barrie. Eu não li esse livro na infância, eu vi o filme, as animações e os filmes que existiam dele, mas mesmo assim a história me marcou bastante. Era uma história que eu sentia o que o Peter Pan sentia, essa sensação de o menino que não queria crescer, o fato de que ele não queria crescer, não queria ser adulto, não queria sair dessa zona de conforto, daquela zona de conforto que era a infância, que era brincar, que era viver aventuras, que era... E por isso que eu gostava muito dessa história. E esse ano eu resolvi conhecer a história original, como que ela é de verdade. Um misto de sensações que eu vou dizer um pouquinho mais conforme o vídeo vai rolando. Antes de eu falar mais sobre esse livro, eu queria falar que eu tenho um Instagram literário. Ele se chama Livros Estação. E eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês me seguirem lá. E eu peço também para quem gostar desses tipos de vídeo, de indicações de livros, de resenha, eu peço que vocês se inscrevam, curtem, comentem, compartilhem, porque isso vai me ajudar bastante. Vai ser uma forma de incentivo a produzir e trazer muito mais indicações literárias para vocês. Então vamos lá. O J.M. Barrie, ele nasceu no século XIX, era o caçula de 3 irmãos. E um desses irmãos mais velhos, ele estava andando de patins e acabou sofrendo um acidente, quebrou a cabeça e morreu. Esse acontecimento ficou muito marcado na vida dele. E para ele, o irmão mais velho dele foi uma criança que nunca cresceu. Bom, o J.M. Barrie ele começou a escrever Peter Pan por conta de uma brincadeira que ele fazia com os filhos de um casal que era muito amigo dele. E foi daí que começaram a surgir os primeiros esboços dessa história, da história do Peter Pan. E desde sempre a história teria piratas, um cachorro, uma ilha e uma tenda. Então, em 1911, o livro foi publicado pela primeira vez em prosa. Primeiramente, ele recebeu o nome de Peter e Wendy. E só depois que ele acabou recebendo o título de Peter Pan. E mesmo ele tendo sido publicado em 1911, na verdade, essa história já havia sido apresentada em uma peça em formato de peça de teatro anos antes. E o livro ele recebeu diversas adaptações cinematográficas. Eu acredito que a mais famosa delas é a animação da Disney. E para mim, foi a animação, foi o filme que mais me marcou. Do lúdico, essa questão tinha momentos engraçados ali, a Sininho era bem da hora. O Peter Pan também, ele era um menino bem... Era o crush, sinceramente, o Peter Pan era o crush de toda criancinha que assistia Peter Pan, com certeza ele era o crush. Era o meu crush da infância, fictício da infância. Olha, a história do Capitão Gancho com o Tic-Tac sendo perseguido por um jacaré, tendo medo de um jacaré. Ele era tão temível, mas mesmo assim ele tinha medo de um crocodilo. E isso me fazia muito feliz, isso me fazia rir, isso me fazia gostar cada vez mais dessa história. E também o fato de que o Peter Pan nunca queria crescer. Então, isso pra mim, gente, uma criança que não quer crescer, é que nem eu não queria crescer. Então, esse livro ele vai trazer assim, o senhor e a senhora Darling. Eles são casados e eles vão ter os três filhos, a Wendy, o João e o Miguel. Bom, a senhora Darling ela é retratada como uma mulher amorosa, paciente, bem prendada. Ela é uma mãe descrita como uma mãe perfeita. Ela sabe contar histórias, ela sabe costurar, ela sabe ficar com os filhos, ela sabe dar toda essa atenção aos filhos. E
Inclusive, uma das formas que ela cuida dos filhos é organizando os pensamentos deles enquanto eles estão dormindo. Então ela consegue ver o que eles estão pensando, ela consegue saber o que passa na cabeça das crianças e ela consegue organizar. Isso eu achei, essa característica de conseguir invadir a mente das pessoas, das crianças, eu achei bem peculiar e achei bem engraçada. E também eu achei, também é uma forma de se invadir a privacidade das crianças, né? Através desta peculiaridade, a Senhora Darling, ela vê pela primeira vez o Peter Pan na mente, na Terra do Nunca, da Wendy, que é a filha mais velha. E ela fica muito preocupada, porque ela sabe, ela já foi criança, ela sabe sobre quem que é o Peter Pan, e ela fica muito preocupada. E a partir daí ela acaba meio que vigiando cada vez mais o quarto das crianças. E em uma dessas noites de vigia, num desses momentos de vigia, o Peter Pan, ele aparece lá no quarto, ele acaba fugindo, só que ele perde a sombra. E é lógico que mais tarde ele iria voltar para pegar essa sombra dele. Mas antes de falar sobre esse momento que ele vai voltar para pegar a sombra, vamos falar um pouco sobre o Sr. Darling. O Sr. Darling, ele é visto como um senhor de negócios, ele é preocupado muito com os negócios e também com as aparências. Ele é visto, pra mim, eu achei que ele é muito bobo, muito palhaço, ele é muito... de início, ele era muito chato, ele é esses caras chato que fica tentando impressionar e que fica tentando impor respeito e que fica tentando impor que as pessoas gostem dele. E o Sr. Darling é isso, ele é muito orgulhoso e ele se acha superior, né? Mas é em um momento desse de orgulho que vai mudar toda a vida dele. E em um dia, o senhor e a senhora Darling, eles vão sair para um baile e iriam deixar as crianças aos cuidados da Naná. A Naná é a babá das crianças e ela é uma cachorra. Ela sempre fica ali no quarto junto com as crianças, ela sabe tudo que as crianças precisam. Só que num momento desses de orgulho do Sr. Darling, a Naná acaba sendo que obrigada a dormir no quintal e as crianças elas estão dormindo sozinhas. E lembra que o Peter Pan ele perdeu a sombra dele? Então vai ser nessa noite que ele vai voltar para pegar a sombra dele e vai ser nessa noite que a Wendy vai conhecer o Peter Pan. Vai ser nessa noite também que a Wendy, o João e o Miguel vão para a Terra do Nunca junto com Peter Pan. Bom, a Terra do Nunca é um lugar, uma ilha. Ela é habitada por sereias, piratas, feras selvagens, por uma tribo indígena e por fadas também e pelos meninos perdidos. Mas uma peculiaridade muito interessante da Terra do Nunca é que ela é individual para cada uma das crianças. Então, enquanto elas não estão lá na Terra do Nunca, eles imaginam esse lugar, sabe? Por isso que eu falei que a mãe da Wendy, ela viu o Peter Pan na Terra do Nunca da Wendy. É como se a Terra do Nunca fosse a nossa mente, como se fosse a nossa imaginação. E a gente imagina a Terra do Nunca do jeito que a gente quer. Os meninos, eles irão viver mais aventuras do que a Wendy. Por quê? Peter, ele queria que a Wendy fosse para a Terra do Nunca, meio que para que ela fosse a mãe dos meninos perdidos. A Wendy, ela vai ser a mãe dos meninos perdidos. Então ela vai passar o dia inteiro costurando, ela vai passar o dia inteiro quase dentro de casa. Ela vai contar histórias, ela vai dar lições para eles e ela vai também dar broncas quando precisar. E é muito interessante, a gente que é mulher em 2020 evoluiu muito esse pensamento
de 1911 para cá. Tem essa liberdade maior, a gente tem ambições profissionais, a gente nem precisa ser mãe, nem precisa ser esposa. Se a gente quiser, a gente não precisa disso. A gente está lutando cada vez mais pelo nosso espaço dentro de tantos lugares. Mas lá naquela época, as crianças, as mulheres, elas eram ensinadas, elas cresciam com essa vontade de ser mãe, vontade de ser esposa, porque era isso que a sociedade impunha na época, né? Mas mesmo assim, mesmo a Wendy, ela tendo essa função de mãe, não quer dizer que ela seja uma pessoa inferior ou que ela não seja uma personagem interessante. Eu acho que a Wendy é a personagem mais interessante, junto com Peter Pan. Está ali para fazer esse contraste com o Peter Pan, né? Porque se por um lado Peter Pan, ele não quer crescer, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele é órfão, ele tem um nome curto demais, como a própria Wendy diz, Peter Pan. E é muito interessante ver isso. Ele não quer crescer, ele não quer amadurecer, ele quer ficar onde ele está. Enquanto que a Wendy, ela quer crescer, ela quer amadurecer, ela quer cada vez mais ser uma mulher, né? Ela quer ser uma mulher. Ela tem pai, ela tem mãe, ela tem uma família. E ela também, como é descrito aqui, ela tem um sobrenome bem grande, um nome bem grande. Não é a única personagem feminina que eu gosto e que é marcante ali nesse livro. Vale citar também a Sininho, que é a fada. Ela é uma fadinha muito intrigante, ela é muito intensa nos sentimentos dela. Por ela ser pequena, só cabe um sentimento por vez. Então, e a Sininho, ela é uma personagem egocêntrica, mimada, mas por um lado bom, sabe? Tipo, ela é de vaidade, ela é vaidosa. Então é muito gostoso ver a Sininho. A gente também tem aqui o Capitão Gancho como outro personagem marcante. Ele é como eu já disse nesse vídeo, gente, ele é um pirata, ele é muito tenebroso, ele já deu medo em muitos piratas, ele é muito terrível, muitas pessoas têm medo dele, mas ele tem medo de um jacaré tic-tac que está perseguindo ele a vida inteira. E ele, nossa, ele tá temível, 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 até que ele ouve tic-tac, 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 e ele se encolhe todo, é muito legal ver isso. Além disso, vale mencionar também a grande estrela desse livro, que é o Peter Pan. O Peter Pan, ele, além dessas coisas que eu já falei dele, ele é um menino muito peculiar. Ele, por ser uma pessoa que ele não quer crescer, ele não tem pretensões, ele não tem ambições futuras, ele está sempre querendo vivenciar as aventuras. Então, ele também não tem uma memória muito boa, então ele esquece muito rápido das coisas, das aventuras. É como se cada aventura que ele vive pela primeira vez e é muito fácil ele se esquecer das pessoas e do que ele está fazendo também. Ele também tem uma personalidade meio tirânicazinha. Ele não gosta de acordar tarde. Ele bota a ordem ali na Terra do Nunca. E ele é essa pessoa, ele é essa criança. Ele é bem honesto também. Ele não gosta de tirar vantagem das pessoas. Ele não gosta de... Se ele tá lutando com alguém e vê que essa pessoa tá em desvantagem, ele não vai atacar. Ele vai tentar fazer com que essa pessoa se iguale a ele, para que essa pessoa não... para que ele não ataque, para que ele não ganhe injustamente. E além disso, é interessante porque existe uma comparação entre o nome do Peter com o Deus Pan, porque Peter Pan, o Deus Pan, ele era o deus da natureza, ele era o deus dos bosques, protetor dos pastores, morava nas montanhas, e ele tinha uma flauta, e o Peter Pan, ele também tem uma flauta.
E ele simboliza muito a natureza, ele é bem rodeado pelos bosques. E ali na Terra do Mundo nunca é bem rodeado por bosques, por árvores, pela natureza. E ele também é bem associado à palavra medo. E o Peter Pan, ele tem muito medo de crescer. Bom, esse livro ele foi um pouco diferente do que eu imaginava. Tinha umas coisas ali que eu nem lembrava. Nossa, gente, cada ideia que esse autor tinha. Uma cachorra como babá das crianças. Essa questão de alguém mexer nos pensamentos de você, alguém organizar os seus pensamentos. A questão da separação de sombras e muitas coisas que, gente, eu ficava pensando, que será que esse autor ele usou para escrever essa história, gente? Eu queria muito saber disso. Mas ao mesmo tempo esse livro, ele, não sei, ele me trouxe um sentimento de nostalgia e ao mesmo tempo ele me deu uma certa tristeza. Eu fiquei muito triste pelo Peter Pan. Porque ele é um menino que ele não quer crescer. Eu entendo muito o sentimento dele de não querer crescer. Mas só que ao mesmo tempo é muito triste ver que muitas pessoas vão passar, vão conhecer ele. E ele não vai se lembrar dessas pessoas. Ele não tem uma história, sabe? Ele não... Ele tem... lógico, ele é uma história. Mas só que ele não tem uma história, sabe? Ele é sei lá. Tipo, é muito triste ver isso. De verdade, eu fiquei muito triste por ele. Ele é uma pessoa solitária. E isso me deixou triste. Nunca teve carinho paterno, materno também. Me deixou triste. Ler o livro foi muito bom para entender melhor como que é a personalidade do Peter Pan e também da Wendy e dos outros personagens. Recomendo muito esse livro. Eu recomendo inclusive para crianças. Embora tenha essa questão que eu falei da Wendy, gente, eu tenho certeza que se eu tivesse lido esse livro quando eu era criança, eu iria gostar ainda mais dessa história, porque era a minha animação favorita. Sempre vai ter um lugarzinho aqui no meu coração para esta história. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E curtem, comentem, compartilham, se inscrevam aqui. E até mais, até um próximo vídeo.